Muito boa tarde a todos os amigos. Estamos dando início ao primeiro Futimaníacos. Com muita alegria, com muita satisfação, neste dia 5 de setembro, Semana da Pátria. É uma data significativa para mim. Primeiro porque nunca me deram uma oportunidade na rádio em Campinas. Eu trabalhei em jornal, trabalhei em televisão, trabalhei em multinacional e, infelizmente, em rádio nunca tive essa oportunidade. Eu trabalhei nos anos 90, na Rádio Brasil, com o Pietro Parisi, fazendo Itália nos Esportes. Mas foi assim a título de colaboração, foi uma coisa bem amadora e por amadorismo mesmo, que eu gostava muito. Então eu quero agradecer de coração a Roberto Santana por ter acreditado em mim. Roberto da Rádio Campinas Digital acreditou, me deu esse espaço, está confiando e acho que estamos iniciando uma nova jornada. Agradeço também a Júnior Paes, que é um empresário hoje radicado em Valinhos, que também acreditou em mim, apostou e está me apoiando nesse novo projeto. Futimaníacos dá a entender, assim, à primeira vista, que é para maníacos em futebol. Na verdade, porque nós vamos falar bastante de futebol, Série A, Série B, onde estão envolvidos os dois clubes de Campinas, Guarani e Ponte Preta, e agora os clubes da região. Nós tivemos a felicidade de ter o Bragantino, que subiu também, outro clube paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, subiu para a Série B. Mas a minha intenção é fazer o diferente. Eu aprendi muito na vida e sei que nós não vamos fazer nem melhor e nem pior. O que eu quero fazer é diferente, ser um programa diferente nessa nossa rádio, que é uma rádio diferente. Então nós vamos falar de todos os esportes. Foi uma pergunta que me fizeram. Eu criei um clima durante todos esses dias no Facebook, falando do início do programa, do nome do programa, do logo do programa. E as pessoas iam perguntando: bom, mas você vai falar só de futebol? Como é que vai ser? E eu quero aqui deixar bem claro que não, que nós vamos falar de todos os esportes. Esse vai ser o primeiro diferencial. E o segundo diferencial é que nós vamos falar de toda a região e algumas vezes até de outros estados. E eu tenho uma felicidade muito grande na estreia do meu programa, que nós vamos ter muita coisa para falar aqui. Ontem foi uma noite, eu não gosto de falar que é uma noite para ser esquecida, não é não. É uma noite para ser lembrada e muito bem lembrada. O futebol de Campinas levou uma lambada. Ontem levou duas lambadas do futebol de Goiás. O Guarani perdeu aqui do Goiás, a Ponte perdeu lá do Atlético Goianiense, e ambos correm seríssimos riscos de não subir. E o sinal vermelho está mais do que ligado para ambos. Então não é para esquecer, não. É uma noite para ser lembrada. Mas, voltando ao assunto, eu tenho a felicidade hoje de receber aqui duas pessoas muito queridas. A Dulce Dantas. Olá. Tudo bem, Dulce? Tudo bom, obrigada. Que é uma empresária, uma agenciadora, e aqui da região, e que vem trabalhando com o Ederson Pereira, o nosso querido Ederson Tatu, que é, né, posso chamar, né? Pode chamar. Que é conhecido assim, Como Tatu. que é campeão de jiu-jitsu, e ele está fixado em Hortolândia, é isso, né, Ederson? Mas que não é aqui da região. O Ederson nasceu em Mato Grosso, não é isso, Ederson? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Isso.
Então, eu vou começar primeiro com a nossa empresária. Como é que surgiu a ideia de repente, estar trabalhando nessa área e agenciando lutadores? Na verdade, o meu trabalho com o Ederson foi uma ajuda, vamos dizer assim, para um ser humano, tá? Uhum. Conheci a história do Ederson em uma academia, na Pro Atlética, lá em Hortolândia, e onde o pessoal da Pro Atlética lá, o gerente chegou e pediu uma ajuda na compra de um kimono, porque para competir tem que estar com o kimono intacto, né? Então, o que ele tinha na época não podia participar. Ele já tinha perdido um campeonato por causa de kimono, por causa da situação financeira dele, e não tinha condições de comprar. E eu fui abordada para estar fazendo essa ajuda, né? E fiz ajuda, mas sem intuito nenhum em estar atuando nessa área, né? E dali a gente fez ajuda, outras empresas fizeram também e compramos. Ele comprou o kimono qual ele precisava e para quem ajudou, ele fez a promessa: eu vou competir e vou trazer a vitória, vou trazer o título para vocês e vou agradecer. Você já gostava desse esporte? Não, nem conhecia. Nem conhecia? Nem conhecia. Eu treinava na academia e foi pedido para estar fazendo essa ajuda para ele, né? Quando eu ajudei ele, ele trouxe o título, não só para mim, mas para outros parceiros que também fez ajuda. Eu falei assim, nossa, esse rapaz não pode passar esse tipo de dificuldade, a gente tem que ajudar. Quem fez esse apoio agora e essa ajuda, a gente pode fazer muito mais. Então, vamos buscar apoio, vamos buscar ajuda, ver o que ele precisa. Estava numa situação muito difícil e foi o que eu fiz, né? De lá para cá, aconteceram muitas coisas, muitas. E o Ederson tinha que ter um perfil profissional. Uma das coisas que eu analisei, né? Na época que a gente começou, falei, você precisa de um perfil profissional, o que é um nome de destaque, uma página, fotos, o kimono dele está todo personalizado. Então, fui em busca disso, orientando, mas eu acabei me envolvendo, porque conforme eu ia buscando apoio, ia surgindo mais oportunidades para ele poder entrar, para mim entrar nessa área. E as coisas começaram a acontecer na nossa vida profissional e estamos aqui. Sei. Eu quero dar aqui um alô para o Luiz Fernando Alves de Lima, que está nos acompanhando. Muito obrigado. José Carlos Vivaldi, dando boa tarde, lá de Limeira. Muito obrigado. O Pichou Paulo Júnior, muito obrigado, assistindo, ouvindo. É nosso companheiro aqui, também tem programa. A Gilma Oliveira Santana, também dando o ok, e está nos acompanhando. As pessoas já estão curtindo esse nosso início. Sula Buzo entrou também. Muito obrigado. A gente vai agradecendo ao pessoal que devagarzinho eu vou citando aqui. São as pessoas que vão nos acompanhando e dando audiência e dando esse apoio para a gente. Muito bem. O Ederson, você nasceu lá em Mato Grosso do Sul. Aí você resolveu mudar para São Paulo. Foi por causa de trabalho, Ederson? Na verdade, eu morava com minha mãe que tinha se mudado. Aí eu morava com meus avós e meu tio. E eu vim pra cá passar as férias. E eu gostei daqui, aí eu falei pro meu tio, eu quero vir pra cá. Aí eu vim trabalhar com ele, aí é onde eu conheci o esporte. Primeiro da musculação no esporte, do jiu-jitsu. E tô até hoje. Fiz 15, tô indo pra 16 anos. Sei. E aí você começou a treinar e lutar em Hortolândia? Hortolândia. Tá. Desde que a Dulce entrou na sua vida e passou a agenciar, a sua carreira mudou, melhorou? Mudou, melhorou. Na verdade, eu sempre lutei os campeonatos, sempre tive vontade de lutar os campeonatos maiores, né? E sempre foi muito difícil, porque a vida de atleta não é fácil. Ainda mais nessa área que está começando a melhorar agora, está começando a expandir, tomar conta, né? Eu sempre lutei os campeonatos um pouco menores,
tava me saindo bem, mas tive muita dificuldade, onde eu conheci ela, começou a me ajudar, como ela citou, eles me ajudaram aí no campeonato pan-americano, e aonde eu consegui ser campeão e pegar terceiro absoluto. Você foi campeão pan-americano? Campeão pan-americano e peguei terceiro absoluto, que é uma categoria, as faixas marrons, porém, qualquer peso. Tá. Faixa com faixa. E a partir daí ela começou a me ajudar, a gente fomos campeão paulista, pan-americano, sul-americano, dos maiores, brasileiro. Mundial. Você é peso leve? Peso leve. Peso leve. Peso tá. leve. E entre outros campeonatos que vem acontecendo aqui na região que a gente estamos conseguindo lutar, graças a Deus aí, tanto de Campinas, fomos campeão, categoria, terceiro absoluto de novo, a Copa do Brasil foi campeão, categoria e vice absoluto. E estamos na expectativa agora do Grande Slam e tentar ir lutar o Internacional em São Paulo. Sei. E tudo tá, o foco agora é outro, né? O foco agora, na verdade agora é só os campeonatos maiores, né? Você ganhou um torneio recentemente, né? Foi a Prêmio Cup Campinas. Prêmio Cup Campinas. Prêmio Cup. Tá. Fui campeão da categoria e terceiro absoluto. Tá ok. E para quem gosta de lutar, né, que tá começando, dá retorno financeiro ou não? Demora? Como é que é isso? Na verdade, retorno dá. Dá retorno, porém, apoio, patrocínio tem que ajudar com que a gente vá mais longe, né? Na verdade, lutar aqui em Campinas e etc, é tranquilo, mas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, fora do Brasil, isso aí tem que ter patrocínio, porque pra gente buscar alcançar, né? treino tem que ser melhor, tudo tem que ser melhor. Sei. Né? Na verdade, o campeonato você já se ganha na academia, né? Nos seus treinos, né? Nos treinos. Lá você vai só pra tentar colocar em prática o que você treinou. Não lembrando que tem todos os lutadores também, tem a mesma qualidade, até melhor. E é treinar e fazer o que treinou, né? E é o que eu falo, quando bater na trave, volta, treina de novo. Mais um pouco. O negócio é não desistir. Sei. Empecilho acontece, vai acontecer várias na minha vida de falar assim, não vou mais, eu não vou conseguir alcançar. Aí vem uma pessoa igual essa aqui, enviada por Deus, que é um anjo na minha vida, e te empurra e fala assim, não, você vai. Muitas vezes ela sabe, eu falo pra ela, Dulce, vou parar que eu não tô conseguindo. Não, você vai mais um pouco. Sempre tem mais um pouco. Sei. E através disso, a gente tá indo muito além do que eu imaginava. Na verdade, Deus coloca essas pessoas na sua vida. Hoje eu entendo que os anjos, quando ele fala assim, você tem um anjo na sua vida, hoje eu entendo que é um anjo na minha vida. São pessoas igual ela que Deus coloca para te ajudar. Dá um estímulo, dá uma força. Na verdade, às vezes, não. Essa é a realidade. Eu Sempre, sei que às vezes nem ela tem. É. Ela tira dela para me ajudar, como ela já fez isso. Sei. Inclusive eu estou mostrando aqui, ó, as medalhas são lindíssimas, né? São essas que você acabou de ganhar. A última campeonato. A última. São mostrando aqui, olha, muito bonitas. No ginásio do Taquaral. São lindas. Você disputou, trouxe e trouxe para Hortolândia, né? Hortolândia. Na verdade, assim, Hortolândia. Eu treino em Campinas. Na verdade, eu tenho meu treino. Lembrando. Existe uma história, né, por trás dessa questão do treino dele, sabe? O treino, o Tatu, quando eu conheci ele, o treino era tão fraco para ele, para a categoria dele, que ele passava em vários centros de lutas, em várias academias dentro da cidade de Hortolândia. Às vezes ele vinha com muita dificuldade aqui para Campinas, uma vez ou outra para treinar em uma das academias de nome aqui, maiores, com mais técnica e tal. Mas chegou um momento onde a gente começou a trabalhar, eu vi a necessidade de descobrir um lugar, perguntei para ele, como eu não era da área, eu falei, onde existe um lugar para você ter um treino com uma técnica para você atingir e chegar nesses grandes campeonatos? Porque o intuito dele é ir lutar um MMA, né? Sim. Então ele não quer ficar somente no jiu-jitsu. Então ele precisa de treino, um treino mais sério. Eu ia chegar lá. Você tem esse sonho de ir pro MMA? Tem. Tem, e a gente vai chegar lá. E não tá longe? Não tá. Não tá longe. Sei. E aí foi daí desse ponto que vocês chegaram que veio a ideia de fazer o centro de treinamento? Ainda não. Isso. Nesse momento que eu cheguei nessa conclusão com ele, eu perguntei para ele, eu preciso descobrir onde eu te coloco para você ter um treino bom,
Vamos falar assim, onde você gostaria de treinar? Ele falou, os melhores treinos estão em São Paulo. Eu falei, bom, se você for para São Paulo, você procura uma outra pessoa lá para te ajudar. Aqui existe essa possibilidade? Me fale onde que eu vou entrar em contato. Ele disse, sim, existe um atleta que eu gostaria muito de treinar com ele, ele é da cidade de Campinas, é o Guilherme Del Campo, que ele está na equipe Aliança. Lembrando o mestre, né? O mestre Adriano Pires. Adriano Ribeiro Pires. E eu não conhecia nada. Através das redes sociais, a importância das redes sociais, a gente vê agora, através das redes sociais eu procurei o Gui, que eu chamo ele assim, o Guilherme, e o Guilherme era um domingo, o Guilherme me atendeu. Eu falei, Guilherme, eu estou com um atleta, o Ederson Tatu, e gostaria muito de saber informações de como eu faço para ele treinar aí com você. Ele falou, manda ele para mim amanhã, meio-dia. Temos o treino meio-dia, né? Isso. E ele foi muito educado, muito simpático, muito prestativo. E o Ederson foi. E abriram as portas para mim. Abriram as portas para ele, mesmo com a situação financeira dele com muita dificuldade. E deram bolsa. Eles deram, viu? Metade da bolsa. Viu, né? como que ele tinha o potencial, conseguiu metade da bolsa. A outra, o restante da bolsa, na época a gente não tinha recurso. Também procurei um outro apoio, um outro patrocínio. Hoje ele é patrocinado por uma clínica aqui de Campinas. Então, essa clínica odontológica é da clínica do Dr. Luiz André, a Inlay Campinas, agora vai ter uma Inlay lá em Americana. É muito importante a gente falar de apoio. A gente pode falar. De apoio, de patrocínio, porque são através deles, dessas pessoas que se formam os atletas. Sim, se formam os atletas, que eles conseguem ir para competições. Às vezes existe boleto, as inscrições de competição, se não for essas pessoas, essas empresas, pequenas empresas, ou até mesmo como uma história de um pequeno empresário de Americana, que essa semana deu um presente para ele. Um presente. Né? Deu um presente de Deus para ele. A gente não pode esquecer de citar o nome do Rodolfo, da cidade americana. Ele presenteou o atleta através de uma carta, através de um valor, e se comprometeu em fazer em um ano esse valor para ele. Assim, até mesmo sem eu ter pedido, eu só contei a história do Ederson e ele sentiu de estar semeando. Ele usou bem esse termo, semeando numa terra que vai dar fruto. Vai dar fruto. Que vai dar fruto. E aí, como é que foi a história do treinamento? Que aí o centro de treinamento, que aí vocês se uniram para fazer... Aí eu recebi o convite para ir lá fazer um treino, para ver se eu gostava. Lá na Aliança. No Taquaral, Aliança Campinas, do mestre Adriano. E eu fui lá e eu amei o treino. Eu falei, é isso que eu quero, era isso que eu estava precisando. Onde um treino onde só tem competidores. Na verdade, assim, até a gente cita, assim, até uma brincadeira falar, né? Onde separa os meninos... Dos homens. Dos homens. Sei. Que na verdade é um treino muito forte mesmo. É um treino para competidor. Ali desce o cabelo no chão. E eu gostei muito, estou lá até hoje, vi resultados, todos os 11 campeonatos que eu fui, todos eles eu fui campeão. Mudou completamente. Muito. Tá. Aí, me fala uma coisa. Primeiro, por que Ederson Tatu? Tatu, eu treinava numa equipe antigamente... Você gosta de lutar no chão, é por isso ou não? Porque a nossa luta é no chão, né? Mas assim, eu sempre fui muito forte. Não tô falando forte fisicamente, mas de natureza. De onde eu vim, trabalho dos braçais, na roça, cortava... Sempre na roça. Eu trabalhava com meu tio lá, puxava leite com ele. Então a gente tinha 3 caminhonetas lá e ele trabalhava pro laticínio também. Então assim, ele colocava a gente, que era os 2 filhos dele, e eu pra trabalhar. Então os meninos eram muito pequenos e eu era o maior. Na época eu tinha 12 para 13 anos. E eu pegava um tambor de leite sozinho. Então, assim, foi criando uma estrutura muito forte. Que aquela coisa ajudou. E nunca, é o que eu falo, eu não imaginava que isso ia me ajudar hoje. Na minha categoria, eu sobressaio muito. Porque tem uma força, né? Ele é um trator. Um tratorzinho. Tratorzão. E eu vim treinar para cá. E onde eu comecei no projeto social do Silvano Oliveira Cardoso, que é o Jagunço, todo mundo conhece como Jagunço. E hoje ele é o mestre. É o nosso professor nosso faixa também. preta lá no CT. E aonde eu comecei, ele falou assim, eu vou te levar na minha equipe. E ele me levou para treinar lá, e o Mauro Gomes me lutando, viu que eu tinha futuro, falou assim, que o moleque é um trator. Aí eu bolava mesmo, com qualquer tamanho. Aí ele colocou o apelido de Tatuzinho, porque enrolava. Porque ele embola, igual um tatuzinho. E ficou tatu por uma brincadeira, tá até hoje. Mas é bom, né?
o apelido ajuda, né? Onde todo mundo fala tatuzinho, graças a Deus, hoje no Brasil. Aí... Você, qual a sua faixa? Marrom. 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 Depois já vem a preta? Já vem a preta. A preta. Tá. Um abraço para Renata Junqueira, por Orville Lubick. Ô, meu amigo Orville. Será que tem mais alguém que entrou depois do Orville? O Antônio Carlos Tedeschi. Nossa, um extraordinário radialista, um grande amigo. Tedeschi, tenho muito que aprender com você, Tedeschi. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Me fala uma coisa, você, uma coisa que todo mundo te pergunta, né? E eu não posso fugir dessa pergunta. Você luta lá, aprende, você mesmo falou que é muito forte, né? Que briga pra caramba e me citou essa coisa de menino e homem, né? Que sai de lá macho mesmo, né? Isso aí leva pra rua? Você leva pra briga na rua ou não? Não, na verdade, as pessoas me conhecem que a gente luta pela orelha, né? Mas assim... Machuca muito, né? Eu nem ando com nada escrito jiu-jitsu nem nada, porque assim, eu falo pra todo mundo, jiu-jitsu é como se fosse, pra mim hoje é um estilo de vida, que é uma coisa que eu amo. 50% da minha vida, 50 não, vamos dizer assim, 100% da minha vida é dedicada a jiu-jitsu. Sei. Não vamos dizer sempre, porque como eu sou evangélico, então assim, eu tenho meu tempo que eu dedico à minha igreja. Tá. Mas eu falo para todas as mães, seus filhos, inclusive a gente tem a equipe Kids da gente, que é uma graça, e eu falo, quer ter um estilo de vida diferente que o seu filho, colocar no jiu-jitsu. Aí as pessoas falam assim, mas por que jiu-jitsu? Por que não outro esporte? Tudo bem, pode colocar no esporte, mas um esporte que tem disciplina, não houve palavrão, é disciplinoso, é o jiu-jitsu. Eu falo porque eu treino. 50% do seu filho hoje ele tá na escola. Tá. 50% se ele tá em casa, ele vai pensar bobeira. Se ele sair na rua, ele vai ter mais influências e vai mal influenciar sim. Se você coloca ele no jiu-jitsu, 50% ele tá na escola, 30% tá no jiu-jitsu, 20% a hora que ele chega em casa, vai fazer uma tarefa, vai jantar e vai dormir porque ele tá morto. Então, traduzindo, você ocupou todo o tempo dele. Sim. Aí vamos lá, quando ele cresce, ele vira um homem. 50% do seu tempo, até um pouco mais, ele tá trabalhando. Quando ele sai daí, ele tem a disciplina. Pô, eu preciso treinar hoje. Ele vai treinar. Traduzindo, ele chega em casa morto de cansado, ele só quer saber o quê? Comer, deitar e dormir. Então, traduzindo, 100% da sua vida dedicada à sua mente ali. Trabalho, treino. Sim. Trabalho, treino. Final de semana, ele quer o quê? Descansar. Porque ele sabe na semana vai ser puxado. Então, traduzindo, é uma disciplina de vida. Tá, não torna a pessoa violenta, pelo contrário, você aprende a controlar os seus instintos. Se torna até mais calmo, porque na verdade as pessoas que te verem, elas vão te respeitar, porque você não vai brigar, você não é uma pessoa que você vai caçar confusão, então não vai ter motivo de briga. Se a pessoa caça uma briga, você sabe sobressair, você prefere sair. Sei. É diferente de uma pessoa que bebe, que já parte pra cima e que fica com o estupim curto. Porque a pessoa que luta, ela sabe que ela é uma si própria autodefesa. Então ela tenta sempre sair. Porque ela sabe que... E eu falo pra todas as crianças, galera, entrou daqui pra dentro do tatame, aqui é o treino. Aqui você se travasa, brinca, sai na porrada, sai na mão, machuca. Ou desculpa aí, machucou. Lá fora, não tem isso. Lá fora segue a vida normal. Uhum. Já para não ter isso. Raramente você vê uma pessoa que luta se envolvendo com briga. Envolvido em briga. Tem os casos, né? Na verdade, tem casos e casos, né? Nem todo mundo pensa igual, né? Mas eu acho que hoje o jiu-jitsu é uma disciplina de vida. Tá. E normalmente o atleta, ele evita beber, né? 100%. Bebida não anda junto com treino, não anda junto com nada. Bebida, nem balada. Se você bebe muito no final de semana, segunda e terça você tá morto, tá acabado. Você vai melhorar na quarta-feira, já tá chegando no final de semana. Estraga todo o treinamento. E legal que na minha equipe a gente colocamos treinos no final de semana. Então, ao invés da pessoa beber, vai treinar. Sei. Então, assim, juntou o útil ao agradável. Uhum. Então, na verdade, eu acho que... Acho não. Por isso que é uma disciplina. Disciplina os pequenos e os maiores. Porque a pessoa que fuma, não criticando os fumantes, mas vamos supor, a pessoa que fuma, ela própria se fala assim, não, eu tenho que parar, porque eu tô ruim de condicionamento, eu não tô conseguindo lutar. Então, automaticamente, ela começa a diminuir de fumar para poder conseguir treinar melhor. A pessoa que bebe, ela tá acabada, fala, nossa, eu tô morto. Então, ela vai tentar parar de beber para continuar treinando. Então, você também ajuda as pessoas. Certo. Dezinho tinha trombose nas pernas, exemplo de vida pra gente.
trombose nas pernas. Ele que... Eu acho que não vai achar chato falar isso. Não. Ele tinha essa dificuldade, não vamos falar problema, que isso é apenas uma dificuldade. E ele tava... A perna incha, né, pelo fato disso. Má circulação. Ele começou a treinar, ativou a circulação, melhorou. Inchou, Então, assim, então você vê que assim, Gui, tudo... O esporte é bom para tudo, pra né? Pra tudo. né? É a melhor pra tudo. coisa. Pra quem quer competir, pra quem não quer competir. Tá ok. O Ederson, eu fico muito feliz de ter recebido vocês no programa de estreia, né? Sim. Foi uma honra muito grande. A honra é nossa. Eu queria deixar, então, uma oportunidade primeiro para você fazer sua despedida e se você quiser deixar alguma mensagem, principalmente para as crianças, para os jovens, né? Para quem está querendo abraçar essa carreira, está querendo lutar, ou se você quiser fazer algum pedido, enfim, a palavra é sua. Primeiro eu quero agradecer ao Odair que abriu as portas pra gente estar aqui hoje, que eu nunca imaginei que eu ia um dia chegar, né? Porque muitas das vezes o atleta não tem essa oportunidade de chegar até aqui. Agradeço ao senhor, a Dulce, que vem me ajudando muito, me deu essa oportunidade. Agradecer a todos os meus apoios e patrocinadores que vem me ajudando muito, que é de grande ajuda mesmo, a Space Nutri e etc. Agradecer ao meu mestre Adriano, que certamente vai estar assistindo, que hoje me dá maior apoio, maior confiança. Na verdade, ele me passa a confiança que faltava, né? Sei. E agradecer a todos os atletas da Aliança Campinas que me ajudam muito, a Dulce, a todo mundo, aos meus alunos que também estão assistindo aí, que é o que eu falo. Hoje não é mais só meus alunos, são uma família. Hoje a gente é uma família, onde é uma escada. Eu vou subindo, vou puxando todo mundo. Quem vai subindo, um vai puxando o outro, não deixa ninguém para trás. Agradecer aí como é que é o nome do rapaz que me ajudou? O Rodolfo, lá de Americana. Rodolfo, na verdade eu tô tentando juntar verbas para disputar o Internacional. E inclusive aí a ajuda que você me deu vai ser de grande ajuda para mim conseguir pagar o Internacional. Inclusive o conhecido como Pelé também me deu 30% para me ajudar. Muito obrigado mesmo aí. E vai ser mais um título que eu vou trazer pra gente aí. Dr. Luiz. Dr. Luiz. É um dos patrocinadores mais fortes que eu tenho e que me ajuda no pagamento da minha equipe, Aliança. Tenho Obrigado, certeza doutor. que vai aparecer mais gente agora. A Eliane Ferreira de Oliveira está falando aqui, Deus abençoe, Dulce. Oi, Eliane. Tá vendo? Oi, Eliane, amiga querida. Dulce, agora você tem a palavra para... Obrigada, vou falar um pouquinho aqui. Talvez vocês não compreenderam o que é o CT de lutas Ederson Tatu. Ele apareceu, a gente criou essa possibilidade de ter um centro de treinamento de lutas em Hortolândia devido à dificuldade de apoio e patrocínio ao atleta. Então, assim, apesar dele ter citado alguns apoios e patrocínio, é muito pouco um atleta hoje no Brasil, aqui na nossa região, sobreviver com apoio e patrocínio. Como a gente observou através dessa conversa aqui, percebeu, o Ederson tem muita experiência com a luta, com a arte, com o jiu-jitsu. Foi onde eu pensei, por que não? Você está passando dificuldade financeira. Eu estou aqui também, tem um tempo, a gente pode estar trabalhando junto. Eu administro, você aplica a aula. Então vamos lá, vamos atrás, vamos abrir um centro de treinamento de lutas em Hortolândia. Uma equipe de jiu-jitsu feminina, a qual eu queria muito participar de um Jiu feminino e não tinha em Hortolândia. Aí iniciamos. Temos um lugar lá no Jardim Amanda, na Avenida Tarsila do Amaral, número 1180. Quem quiser conhecer, chega lá. O contato é o 974-22.000. Vocês podem estar falando comigo mesma. Sou a Dulce Dantas, sou agenciadora e sócia do Ederson Tatu. Ali a gente temos as modalidades feminino, o misto, o Kids, e o domingo é livre, aberto para todos os CTs, academia, pessoal, galera que gosta de treino pesado. Temos muitas visitas lá de competidores, faz um encontrão, é um dia muito gostoso e agradável para quem gosta de treinar. Você pode repetir o telefone? 974-22.000, vai falar com a Dulce. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu quero ouvir seu nome e com certeza vou ouvir com outros títulos. Amém. Vai ser uma felicidade muito grande para mim. Amém.
A gente espera voltar aqui de novo várias Esperamos vezes. voltar E a aqui. Dulce vai voltar e vai trazer e vamos comemorar esses títulos. Tem Trazer muita o título do história. internacional. Vai lá. Vamos vir aqui um dia, eu quero vir um dia, gente, galera, atletas, competidores aí, amador. Eu posso vir um dia aqui dar dicas de como conseguir patrocínio, como vocês chegam naquela lojinha de suplemento, como vocês vão abordar. Então vamos falar umas dicas de como conseguir patrocínio, apoio, como pedir lá ajuda da Space Nutri, como que vocês têm que se portar, como vocês têm que se vestir, não é chegando, oh, me dá uma ajuda em dinheiro. Não é assim. Eles têm que saber o que vai agregar, qual que é a motivação, o potencial. Então, o que vai trazer de benefício para eles? Hoje em dia não é assim, é uma troca, né? Tudo é uma troca. Então, a gente tem que ter essa sabedoria e essa visão de como conseguir patrocínio e apoio. Então, está o atleta aqui, o Ederson. Um pouquinho do meu trabalho é o que hoje é o resultado, né, Ederson? Agradeço muito. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Odair. Esse daqui é um amigo e eu sou fã desse Odair já nas redes sociais. Gosto muito do que ele escreve. Escritor, poeta, é tudo de bom. Muito obrigado. Inteligente demais. Vamos para um intervalo? Voltamos e vamos a uma nova sessão que a gente criou aqui. Nós temos toda semana um acontecimento negativo da semana. E essa semana, eu acho que para o Brasil todo, o acontecimento negativo foi a tragédia no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso, que foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro que queimou
daquela maneira e o Brasil se transformou numa chacota mundial. E aí vocês podem me perguntar, e o que o esporte tem a ver com isso? Eu vou mexer num ponto assim, que as pessoas não vão gostar muito, mas é um cartãozinho vermelho para o nosso corpo de bombeiros. Depois, se eles quiserem vir aqui falar comigo, se defender, fazer a justificativa, eu abro espaço e gostaria muito que eles viessem. E vou explicar por quê. No começo do ano, todo começo do ano, eles fazem 1.500, 2.000 exigências para liberar o campo do Guarani e o campo da Ponte Preta. E assim, tá faltando uma luzinha ali embaixo da geral, tá faltando uma escadinha ali na arquibancada. Ali no tobogã do Guarani tem um degrau que está atrapalhando, precisa colocar outra luzinha. Aquele muro no campo da ponte precisa subir um pouco, aquele muro que está um pouco baixo. Então é um trabalho todo começo do ano para liberar. E a gente que viaja para o interior, tem campo que não tem a mínima condição de abrigar jogo nenhum, nem jogo de futebol amador. E eles liberam, são liberados. Os destacamentos, o corpo de bombeiro de toda a cidade do interior, aí libera, dá a receber com a maior facilidade do mundo. Não poderia ter, mas tem. Em tudo que a cidade aí tem, é liberado. E aqui em Campinas é um drama para liberar os nossos estádios. E em Campinas nós temos uma série de museus, Museu de Arte Sacra, da Irmandade do Santíssimo Sacramento, Museu Arquidiocesano, Museu da Cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu do Café, Museu Campos Sales, Museu de História Natural, Museu Carlos Gomes, Museu da Imagem do Som, Museu da PUC, Museu do Negro, enfim. Se eu for falar todos aqui, eu vou ficar falando meia hora. Museu Agronômico, Observatório do Capricórnio, e temos o Centro de Ciências, Letras e Artes, e temos uma infinidade de coisas. E a própria imprensa andou noticiando que não tem o AVCB dos bombeiros. Por que será, não? Por que será que os bombeiros não se preocupam com o espaço público para cultura, educação, e se preocupam tanto com o esporte, quando coloca em risco a população, né? A população corre um sério risco, e prédios históricos e a nossa história corre o risco de desaparecer de uma hora para outra. Então, fica aí, está aberto para a resposta. Eu gostaria muito que tivesse uma resposta, mas o meu cartãozinho vermelho hoje vai para o nosso corpo de bombeiros, que é chatinho para liberar os estádios e não tem AVCB nos nossos museus. Se acontecer aqui em Campinas, vai ser igual no Rio de Janeiro, vai desaparecer tudo. Vai aparecer tudo. Depois eu vou falar da coisa boa. A grande perda da semana, e eu tenho que falar disso, foi a morte da torcedora símbolo da Ponte Preta, a Conceição. A Conceição eu conheci, Conceição jovem. Acompanhei muito a Conceição, desde a época que eu era jornalista, setorista, no Correio Popular. Ela brigava com a gente, ela se metia no meio das entrevistas, ela queria estar junto com os jogadores, ela queria limpar o vestiário, ela queria deixar tudo arrumado para os meninos dela, né, que ela falava. Ela ia nos jogos, ela ia nas caravanas. A Maria Conceição Rodrigues tinha 81 anos, ela tinha sofrido um AVC. Ela tinha um amor pela Ponte Preta desmedido, né? Incomensurável. Ela fez loucuras para acompanhar a Ponte Preta. E o marido dela, muitos anos atrás, né?
fez uma pergunta que não se deve fazer para um torcedor, não. Falou para ela, você escolhe, ou você fica comigo ou você fica com a Ponte. Vocês imaginam a resposta, né? É óbvio que ela ficou com a Ponte e ele lançou. E eu conheço muito torcedor, que se a mulher fizer essa pergunta, ela vai dançar também, porque a pessoa vai ficar com o clube. O torcedor muda de mulher, muda de esposa, mas não muda de clube. E a Conceição fez isso. Ela viveu com a Ponte e para a Ponte a vida inteira. Tem uma declaração do presidente, José Armando Abdala, que falou: é uma perda muito grande para toda a Ponte Preta, pelo que a Conceição representava, por sempre oferecer tudo ao clube sem pedir nada em troca. Era uma questão de paixão. A gente fica triste, mas ao mesmo tempo também um pouco consolado em função dos últimos acontecimentos, pelo AVC que ela sofreu e as sequelas que ficaram. Ela volta agora para a luz de Deus e leva o carinho de todos os pontepretanos, completou o mandatário do clube. Realmente é uma perda muito sentida e ficam aqui as condolências do Futimaníacos para a família da Conceição e para toda a coletividade alvinegra, que perde a sua torcedora símbolo. Muito bem, eu falei, já tinha me adiantado no início, e agora vou ser mais específico. Há um costume na imprensa de dizer assim, foi uma noite para ser esquecida, foi um jogo para ser esquecido. E eu discordo disso. Eu acho que a derrota nunca deve ser esquecida, você tem que tirar lições nas derrotas. Ontem eu assisti o jogo da Ponte Preta. Assisti atentamente, achei que ela começou jogando bem, estava jogando bem, jogando de igual para igual. E aí, de novo, o senhor Natan aprontou. No derby, ele já deveria ter sido expulso. O árbitro do derby foi muito mal. Foi uma calamidade. Ele deveria ter expulsado o Natan, deveria ter expulsado o Pará, enfim, todo mundo já sabe a história, né? Ele não quis se envolver com ninguém, ele não quis saber de problema, então ele deixou todo mundo bater à vontade e levar o jogo em banho-maria. Mas ontem não. Ontem o Natan fez uma falta violenta, levou cartão amarelo, e passou 2, 3 minutos, ele fez outra. Na cara do juiz. Não tinha jeito, não tem como o juiz ignorar, fazer de conta que não viu. Não tem jeito. Cartão vermelho. Então, eu acho assim, o Chamusca não tem culpa, ele está chegando agora. Ele não conhece o elenco. Vai ficar conhecendo agora. Então, ele já sabe quem é o Natan, que é uma pessoa despreparada, né? Eu acho que tem que ser feito um trabalho com esse rapaz, porque ele está descontrolado. É a segunda vez que ele faz isso. Foi expulso e colocou a Ponte Preta numa situação terrível, de jogar com 10 jogadores até o final da partida. Isso foi ainda no primeiro tempo. A Ponte tomou um gol. O Chamusca tentou mudar, tentou fazer alguma coisa, mas não teve jeito. A equipe não conseguiu reagir, não conseguiu atacar. Alguns outros jogadores não foram bem. Não gostei do Léo Santos. Achei que ele jogou muito mal. Achei também que o meio-campo da Ponte Preta precisa de um armador melhor. O Thiago Real, ele confiou no Thiago Real, escalou. O Thiago Real não vinha jogando e não jogou. Ele entrou em campo só, vestiu a camisa, entrou em campo e só.
fez absolutamente nada. E o ataque da Ponte Preta é um ataque que não agride, que não faz gols. Não chega. A bola vai, passa, cruza, ronda a área, chega perto do gol, mas falta aquele homem-gol, aquele cara que empurre a bola para dentro, que decida o jogo, que defina a jogada. Não tem. Não tem. Estão falando agora em Luiz Fabiano, em fazer um contrato de risco com o Luiz Fabiano. Sem dúvida nenhuma, foi um extraordinário centroavante, um dos melhores do país. Não sei em que condição física está Luiz Fabiano, se ele vai ter condições de jogar. Mas mesmo assim, eu acho que a Ponte deveria ir ao mercado, fazer um esforço e ir atrás de um meia e um atacante, porque está fazendo falta. Com esse elenco, o Chamusca não vai fazer milagre. Eu achei ontem muita falta de um armador e de um atacante de definição. O resultado foi justo e a Ponte perdeu. Ela vai pegar agora um adversário fraquíssimo. Ela tem toda a chance de se recuperar no sábado. Ela vai ter um jogo muito fácil. Um time que está lá embaixo na tabela, que não faz mal para ninguém. Então, acho que é a oportunidade que ela tem de ganhar 3 pontos aqui em casa, se recuperar, fazer as pazes com a torcida e subir um pouco na tabela. Mas para isso, ela vai pegar o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa perdeu ontem em casa para o Brasil de Pelotas, para vocês terem uma ideia. Está com 5 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 18 gols a favor, 31 contra. Quer dizer, uma campanha ridícula. Muito bem. Vamos ao Guarani. O Guarani jogou ontem aqui contra o Goiás, podendo entrar no G4 ou chegar muito perto. Talvez até não entrasse pelos resultados da rodada, mas de novo o time perdeu a chance. De novo, Pará jogou muito mal. E eu gosto de falar uma coisa aqui. O pau que dá em Chico é o mesmo que dá em Francisco. Eu analiso com muita seriedade futebol. E eu não posso mentir para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo. E não adiantam reclamações, lamúrias. Eu tenho que falar o que eu vejo, o que eu sinto. Eu também acompanhei, eu ficava zapeando, ficava vendo. O Pará, de novo, um caso sério, né? As jogadas são criadas ali pelo seu lado, os cruzamentos são sempre ali pelo seu lado. O Guarani parece que agora já acertou com o Romário, o lateral do Santos, que estava prestado para o Ceará. Tomara que acerte o mais rápido possível e que ele seja efetivado, porque não tem lateral esquerdo à altura. O Rafael Longini caiu muito de produção. Ele era a peça fundamental do Guarani. Ele foi o condutor do time na maior parte das vitórias, com gols decisivos, com lançamentos decisivos, e ele não vem jogando nada. O técnico do Guarani falou que o time se desgastou muito no derby, e por isso, quando jogou lá em
em Santa Catarina, o time estava cansado. Depois teve um período de descanso. Teve 2 dias de folga, treinou, e ontem jogou. E no segundo tempo, o time não jogou nada, andou em campo. Então nós temos 2 constatações. Uma que eu não posso aceitar, que seria falta de vontade. Falta de vontade seria a pior hipótese possível, porque o time recebe, eles têm obrigação de jogar, de vestir a camisa e de dar uma satisfação para a torcida. A segunda, que me parece mais viável, o time está cansado, não é só isso. O time está mal preparado fisicamente. Porque não é de hoje que o time cansa no segundo tempo. Não é de hoje que o time cai de rendimento no segundo tempo. Ou existe um excesso de treinamento na parte física, ou existe algum problema de treinamento com alguns jogadores, ou alguns jogadores precisam ser afastados, ficar descansando realmente. Então fica descansando, fica no departamento médico, fica, sei lá, porque não conseguem andar em campo. Eu acho que é uma coisa que a comissão técnica, médica, preparadores físicos, fisiologistas, eles têm que conversar. Porque ontem o rapaz do Goiás corria 200 por hora e os jogadores do Guarani estavam a 50 por hora. O Guarani levou mais 2 bolas na trave, o jogo era para ter terminado 4-0. Então não adianta dizer que foi assim, não, foi um acaso, nós jogamos de igual para igual, foi sem querer, foi um jogo equilibrado, o Goiás é um time forte. O Goiás é um time forte, é um time que vai chegar, mas o Guarani também quer chegar. Ou não. Ou vai lutar só para ficar na Série B. Se for jogar só para ficar na Série B, então tudo bem. Então, é só isso aí. Mas não me parece, ou não me parecia que era isso. O mesmo problema que a Ponte tem, o Guarani tem. O Guarani tem uma meia dúzia de atacantes. Tem o Bruno Mendes, tem Jefferson Nem, tem Matheus Oliveira, tem Kaique, tem Marcão, mas ninguém marca. Não tem um definidor. Não tem o cara que meta a bola para dentro, que faça o gol, que defina o jogo, que fala, não, sou eu o 9, eu vou definir, eu vou matar, eu vou liquidar o jogo. Então, está criado um problema. Ou nós não temos um atacante matador, o Guarani precisaria de um centroavante, de um goleador, ou o esquema do seu Humberto está com o repertório diminuto. Ele tem crédito? Tem muito crédito. Subiu o Guarani da Série B para A no Paulistão, foi campeão, faz uma boa campanha, estou dizendo que não faz uma boa campanha, não estou dizendo isso, faz uma boa campanha, mas ele falha nas substituições, isso já é público, notório, todo mundo comenta, e o ataque não funciona. O repertório está diminuto. Os outros clubes já sabem como jogar contra o Guarani. Já marcam o Bruno Mendes, já anulam as nossas jogadas, já exploram a lateral. E o Guarani fica aí sofrendo. Então, é o que eu falei. Rodada, sinal vermelho ligado para os 2 times de Campinas. Está na hora de ganhar. Os 2 precisam ganhar. O Guarani vai pegar o CRB
não é fraquíssimo. Lá fora vai ser um pouco mais difícil, mas o Guarani tem time para ganhar e precisa ganhar. A Ponte Preta, na minha opinião, vai ter mais facilidade porque pega o Sampaio Corrêa aqui. Mas não interessa, os dois têm que ganhar se quiserem continuar sonhando com alguma coisa. Se não, a partir da semana que vem, nós vamos falar só em permanência na Série B. E se perder, nós vamos falar em luta contra o rebaixamento, que é muito pior. Muito bem. Como eu falei do cartão vermelho, eu vou falar também do gol de placa, que foi o destaque que eu vou fazer hoje. Toda semana eu quero fazer um destaque. E eu vou dar esse destaque para o futebol italiano. Todo mundo pode falar, mas, poxa, futebol italiano? Sim. Porque a Juventus, ela alterou todo a configuração do futebol italiano. Ao contratar Cristiano Ronaldo, tirá-lo do Real Madrid, a Juventus é heptacampeã italiana. Ela naturalmente é candidata ao 8º título consecutivo na Itália. Mas ela quer mais. Ela quer a Liga Europeia. E ao trazer o Cristiano Ronaldo, ela provocou uma mexida no Milan, ela provocou uma mexida na Inter, ela provocou um alvoroço. Os clubes italianos investiram, melhoraram muito, e o futebol italiano passou a ser de novo um dos melhores da Europa. Ainda não dá para comparar com o inglês, não. O inglês é muito mais forte, tem muito mais investimento, não dá para comparar. Mas melhorou muito. A Inter e o Milan se reforçaram demais. O Napoli e a Roma já eram fortes. O Napoli foi vice-campeão, a Roma foi a 3ª colocada, eles já eram fortes. A Lazio e a Fiorentina ficaram um pouco para trás. O Milan teve a sorte de ser comprada pelo Paul Singer, um milionário americano. E ele tomou uma decisão muito acertada, que foi de trazer o Leonardo para ser o executivo de futebol do Milan. E o Leonardo é muito inteligente. Quando ele viu que a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo, ele sentiu que o Higuaín não ia ter mais como jogar na Juventus. Ia ser reserva. E o que ele fez? Ele foi lá e falou, não, então o Milan quer o Higuaín. E o Higuaín estava insatisfeito, quis ir para o Milan. E o Milan precisava do quê? De um centroavante, de um definidor, de um grande craque. O negócio foi feito, o Milan levou o Higuaín, e aí ele fez algumas outras contratações. Ele trocou, por exemplo, o Bonucci, que estava lá no Milan, mas é ídolo da Juventus. Ele devolveu o Bonucci para a Juventus, que já tem 33 anos, é da seleção e tal, mas ele trouxe o Caldara, que tem 24 anos, e é um menino que vai ser da seleção e que vai jogar mais 10 anos no Milan. Então o Leonardo é um cara de visão. Trouxe o Laxalt, que é um lateral esquerdo, uruguaio, da seleção uruguaia. Ele reforçou, então o Milan cresceu muito. Domingo passado o Milan ganhou da Roma 2-1. Então o campeonato ganhou um outro colorido, uma outra disputa. Então o gol de placa, para mim, vai para o Milan. E o Leonardo fez o seguinte, ele falou, não, eu vou montar a minha equipe aqui de diretoria de futebol, trago o Maldini, que foi um dos maiores ídolos do clube, e trouxe o Kaká. O Kaká foi apresentado domingo, antes do jogo com a Roma, foi no sábado, foi ovacionado pela torcida,
Então ele está resgatando os ídolos para montar a grande equipe. Os outros campeonatos, nós vamos falar depois. Quero comentar automobilismo, quero comentar a NBA. Sempre nós vamos estar falando, vocês podem estar dando sugestões, né? Mas o português sempre fica entre Benfica, Porto e o Sporting ali na terceira, né, alternativa. O espanhol é sempre Real Madrid, Barcelona, o Atlético de Madrid tentando entrar entre eles. O alemão é sempre Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Difícil entrar alguém entre eles. E eu, como gosto de falar dos meninos, queria só dar um alô aqui para finalizar, porque nós já estamos chegando no finalzinho, dizendo que o Guarani classificou suas equipes de base no Sub-15 e no Sub-20 para a fase final do Paulistão, primeira divisão do Paulistão. Então, no Sub-15 e no Sub-20. E a Ponte foi um pouco melhor até. Ela classificou todas as suas equipes de base, no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20. Agora eles vão pegar, é óbvio, chaves mais difíceis. Um vai pegar o São Paulo, outro vai pegar o Corinthians, enfim, agora a coisa aperta. Mas é um trabalho que vem sendo muito bem feito e que pode render a revelação de bons e novos jogadores para as nossas equipes. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que tenham gostado. Na semana que vem traremos outra atração, outra entrevista. Nós vamos sempre procurar trazer pessoas que não recebem oportunidade na grande mídia, nos jornais, na televisão, para que elas possam aqui receber esse reconhecimento. E o retorno de vocês, dando sugestões, dando ideias. Vamos sempre conversando, batendo esse papo e procurando colaborar com o esporte de Campinas e da região. Mais uma vez, meu agradecimento a Roberto Santana, a Júnior Paes. Uma excelente noite para vocês e uma excelente semana a vocês e aos amantes do Futimaníacos. Um grande abraço.